Antes de mais nada, eu aproveito para desejar um feliz 2024 e lembrar que estamos no Janeiro Branco, um mês dedicado ao cuidado com a saúde mental. E a gente precisa se lembrar sempre de que a nossa saúde mental, ela depende do quanto nós nos preocupamos, nós cuidamos, nós nos dedicamos a ela. É muito mais barato, é muito mais econômico, é muito mais saudável se a gente trabalha a fim de evitar o adoecimento. Muitas vezes a gente só lembra, o tanto que o estresse ele pode ser determinante na nossa qualidade de vida quando a gente está adoecido, quando a gente está sem energia, quando a gente está cansado. E nada melhor do que o começo do ano para que a gente comece a fazer as coisas de uma forma diferente. Eu sempre lembro nos meus vídeos que existe uma diferença muito importante entre o pensamento e o planejamento. No pensamento, a gente fantasia, a gente faz conjecturas, a gente imagina as coisas e a gente fica esperando que na vida real elas se processem. No planejamento, a gente se organiza para que a gente possa fazer as coisas de acordo com aquilo que é importante, de acordo com aquilo que é determinante. Recentemente, eu vi um filme que está todo mundo comentando. O assunto não é novo, porque é baseado num acidente de avião que aconteceu em 1972. Essa história ela já tinha sido filmada antes, e esse filme especialmente, ele é baseado num livro escrito por um dos 16 sobreviventes. Eu estou falando da Sociedade de Neve, um filme baseado num acidente que ocorreu com alguns amigos, familiares e um time de rugby que estava indo do Uruguai para o Chile e cujo avião caiu na Cordilheira dos Andes. Ao longo desse processo todo, os 45 tripulantes viraram 16. Foram 16 os sobreviventes ao final da tragédia. Desses 16, 14 ainda estão vivos. Esse filme ele é um exemplo claro de resiliência, E aí ele mostra como que a força de vontade, a perseverança, a disciplina, principalmente, foram determinantes na manutenção da sobrevivência dessas pessoas. O que é importante a gente entender dessa história toda? É que em condições adversas, a gente é capaz, sim, de descobrir o nosso potencial. A gente é capaz de entender que, na iminência de sobreviver, quando a gente não tem mais nada a perder, a gente usa recursos e a gente dispõe de forças que a gente sequer imaginava. A minha provocação é a seguinte: será que a gente deve esperar condições tão adversas para que a gente possa reconhecer as nossas forças? Ou a gente pode aproveitar que o ano está começando e a gente pode se programar e se organizar para que as coisas aconteçam de uma forma diferente? Como é que eu estou disponibilizando o meu tempo para que eu possa trabalhar com qualidade, para que eu possa me dedicar à minha vida pessoal, para que eu possa me dedicar à minha família? Eu estou dando um tempo para fazer as minhas atividades físicas? Aproveitando o contexto, a minha pergunta é: todo mundo aqui está em dia com os exames anuais de saúde? Os exames anuais de saúde não foram inventados para o incômodo de nós, servidores, muito pelo contrário. Foi uma maneira encontrada para que a gente possa se dedicar à nossa saúde e, inclusive, a gente possa avaliar como é que está a nossa vida, como é que estão as nossas taxas, enfim. Sendo assim, a gente pode aproveitar o começo do ano para que a gente possa fazer desse, sim, um ano diferente, Eu estava comentando que, assim, em setembro a gente discute a prevenção ao suicídio. Mas se a gente se der conta, o Setembro Amarelo, ele começa no Janeiro Branco. Por quê? Porque se a gente trata, se a gente trabalha, se eu já sei que eu tenho algumas questões, eu procuro um profissional para me orientar, eu tenho condições de evitar um adoecimento. Se eu organizo a minha vida, e aí assim, organizar não é pensar, não é imaginar, mas é dedicar tempo, disciplina para que isso aconteça, E eu aproveito esse vídeo, inclusive, para convidar todo mundo para uma palestra, uma mesa redonda, na verdade, que a gente vai estar fazendo na quinta-feira, às 9 horas, no Centro Administrativo. Eu vou estar com a doutora Thalita Serra, que é psiquiatra lá da Divisão Médica, e eu, Ingrid, psicóloga da Divisão Médica. Nós vamos estar conversando um pouco sobre a saúde mental e a importância da gente se dedicar à prevenção como uma forma de que a gente possa ter mais qualidade de vida. O filme, fica a dica aqui, A Sociedade de Neve, é um filme muito legal, é um filme que mostra, inclusive, como a disciplina e o trabalho em equipe, eles são primordiais no funcionamento. No caso deles, não era um funcionamento saudável, era um funcionamento possível.
no nosso caso, no nosso funcionamento saudável. Lembrar sempre que a gente precisa dedicar tempo à nossa saúde e que a gente possa viver bem, trabalhar bem e usufruir daquilo que a gente tem em potência. Então, assim, eu desejo um feliz 2024 e espero vocês na quinta-feira, às 9 horas, lá no Centro Administrativo.